Vamos analisar agora a conciliação do cliente, tá? Para eu fazer essa conciliação do cliente aí, lá no lado do servidor, eu fiz o seguinte, olha, eu tenho aqui os métodos para consultar o cliente, né, que é quem está aparecendo logo aqui. Eu listo todos os clientes aí. Para isso, eu utilizei aqui no servidor esse serviço aqui, tá? Para selecionar o cliente, né? Então ele está selecionando o cliente lá da tabela cliente, tá? Daí, quando eu seleciono o cliente e clico em consultar, eu preciso listar as contas recebidas por esse cliente. Como o meu contas a receber aqui, eu tenho o parcela receber e o parcela recebimento, né, e eu tenho que fazer a vinculação com o cliente para trazer os dados certinho, eu resolvi fazer uma view. View concilia cliente. Tá? Essa view você vai encontrar lá no provimento de conteúdo. Quando você baixar o DER, você vai observar que existem as views lá, né? E essa view concilia cliente nós vamos utilizar nesse módulo aqui. Tá? Aqui tem um código dela, olha. Então vou selecionar aí os dados de parcela receber, parcela recebimento, tá? Mas o código completo da view você pode visualizar no provimento de conteúdo. Tá? Então aqui, nessa view ela vai trazer todos os dados de recebimento desse cliente, tá? O que é que eu faço então aqui no servidor? Eu crio, né, aqui no meu serviço, o método para consultar os dados dessa view. E evidentemente eu vou ter que criar um DTO para essa view também, tá? Deixa eu só verificar se tem mais alguma consulta. Lançamentos contábeis. Eu estou utilizando esse mesmo aqui, olha, que eu utilizei para a janela anterior, né, da conciliação bancária, porque são os mesmos lançamentos contábeis. Eu tenho apenas que filtrar pelo período, tá? E lançamentos conciliados nós já sabemos que isso daí é transiente, então não tem nada no servidor, tá? Bom, para o cliente, o que é que eu fiz aqui? Criei o cliente DTO e o cliente HBM, né? Cliente DTO vai representar os dados da tabela cliente. Cliente DTO HBM vai fazer o mapeamento aí necessário para o Hibernate, tá? View concilia cliente. View concilia cliente DTO. Aí todos os dados dessa view. E view concilia cliente DTO HBM. Lembrando que quando eu crio uma view, esse campo ID aqui, pode ser que esse campo ID não exista na view, tá? Pode ser que ele seja um campo fake, vamos dizer assim. No caso dessa minha view aqui, ele está pegando realmente o ID lá da parcela pagamento, tá? Então não vai ter problema. Mas quando você criar a view, é necessário informar para o Hibernate que esse campo ID aí, olha, ele é o campo da chave primária, tá? Se você deixar o ID solto aqui com os outros campos, você vai enfrentar problemas. Então sempre informe que esse ID aqui é a chave primária para o Hibernate, tá? Mesmo se você estiver trabalhando com uma view. Bom, depois que eu crio então o DTO e o HBM para o cliente e para o view concilia cliente, o que é que eu faço mais aqui? Deixa eu ver se eu tenho um DAO para isso aí. Basta eu verificar aqui se a consulta está sendo realizada com o DAO genérico ou com um DAO específico, né? Para isso eu vou abrir aqui o meu serviço conciliação contábil. Quando eu consulto o cliente, eu consulto utilizando o DAO genérico. Quando eu consulto o view concilia cliente, também utilizo o DAO genérico. E quando eu consulto o lançamento de detalhe, eu também utilizo o DAO genérico. Vamos ver se isso é verdade para todo mundo. DAO genérico aqui, conta caixa, DAO genérico ali. Vamos ver logo o fornecedor, DAO genérico, concilia fornecedor, DAO genérico e lançamento cabeçalho,
Esse aqui, ó, lançamento cabeçalho, é que nós vamos ter um DAO específico para ele. Mas vamos deixar para quando nós chegarmos nessa janela aí da conciliação das contas contábeis, né? Por enquanto vamos nos concentrar na conciliação do cliente, tá? Então, para consulta eu estou usando esses três aqui, olha. Aqui os dados do cliente, que aparecem na view principal. Os dados de recebimentos desse cliente, que aí já aparece ali na parte de dentro da nossa janela, vamos falar assim, quando eu clico no botão consultar. Na área esquerda, né? Aqui, ó, na parte esquerda vão aparecer as contas recebidas e eu estou utilizando essa consulta aqui. Na parte da direita, os lançamentos contábeis, eu utilizo essa consulta aqui. Aqui embaixo, quando eu clico em conciliação, então ele vai fazer a comparação entre os valores, vai instanciar o objeto transiente, que está apenas no lado do cliente, e vai inserir na lista que está sendo exibida aqui, tá? Vamos então analisar a aplicação aqui no lado do cliente. No lado do cliente eu vou ter um View Model para o cliente, olha, concilia cliente View Model. Daí eu crio a minha coleção de cliente, a minha lista de cliente que aparece na janela principal. Eu crio a lista de View Concilia Cliente, que são as minhas contas recebidas desse cliente. Eu crio a view lista contábil lançamento detalhe. Aí essa lista aqui, ela tem a mesma função da lista que nós criamos na janela de conciliação bancária. E a lista de lançamento conciliado também é a mesma função que tem na janela anterior, tá? É uma lista transiente. Para cada um deles, eu crio um objeto que vai ser selecionado, um objeto privado, e para cada objeto privado desse, eu crio um método para expor esse objeto para utilização. Isso aí, mesmo funcionamento, né, da janela anterior. No meu construtor, eu instancio as 4 listas. E aqui eu tenho os métodos de consulta, né? Atualizar lista cliente, vai carregar os clientes na grid principal. Atualizar lista view concilia cliente, vai carregar as contas recebidas desses clientes. Atualiza lista conciliação, lista contábil lançamento detalhe, vai carregar os dados na lista de detalhe, né, de contábil lançamento detalhe. E aí o isEditar e o isListar vai controlar quem é que está aparecendo para o usuário. Se é a grid com a lista de clientes ou se é ali a parte de dentro da janela, né, onde estão aparecendo as outras listas para a conciliação, tá? Como é que estão as minhas janelas? As minhas janelas, elas estão organizadas da seguinte maneira. Eu tenho um cliente, onde está aqui, ó, cliente principal, cliente lista e cliente. Deixa eu abrir as 3. A cliente principal vai fazer aquele controle lá, né? Ou ela vai exibir a lista de clientes, ou ela vai exibir a parte de dentro da janela, que é esse cliente. Eu chamei apenas de cliente, essa daqui, ó, tá? Se eu pressionar F7 para visualizar os métodos, eu tenho apenas o método consultar, onde ele vai exatamente fazer essa alteração. Vai colocar o isEditar para true, e quando ele informa que o isEditar é true, ele vai exibir isso aqui, ó, tá? Porque a condição aqui desse isSelect, desse tab item, está vinculada ao isEditar, né, que nós criamos na ViewModel aqui. Legal? Perfeito. Vamos fechar então esse cliente principal. O cliente lista vai exibir a minha lista com os clientes. Métodos dele, apenas o método aí para exportar. Então já posso fechar. E aí vem a minha cliente, né? Essa cliente aqui é onde eu tenho, assim como eu tinha lá na conciliação bancária, eu tenho aqui a conta contábil, o período, daí eu tenho as contas recebidas, estão vinculadas à minha lista view cliente, tem os lançamentos contábeis, vinculado àquela minha lista que eu criei na view model de lançamentos detalhes, e os lançamentos conciliados, né, que estão vinculados aí à nossa lista transiente, tá?
Quais são as janelas que vão aparecendo aqui, né? Essas contas recebidas, a janela que aparece nessas contas recebidas aí, deixa eu clicar aqui, ó, é a janela View Concilia Cliente Principal. Então eu tenho aqui uma janela View Concilia Cliente Principal, que só vai mesmo exibir a minha View Cliente Lista. Tá? Então eu posso abrir diretamente aqui a Cliente Lista, né? E é essa View, essa Data Grid que está aparecendo aqui, ó, contas recebidas. Em lançamentos contábeis, eu exibo a contábil lançamento detalhe principal. Contábil lançamento detalhe principal. E observe que essa contábil lançamento detalhe principal ela é utilizada tanto pelo cliente como pela conciliação bancária, né? Lá na conciliação bancária, onde está a conciliação bancária, aqui na conta caixa, né? Em conta caixa, se eu abrir aqui esse conta caixa e selecionar esse carinha aqui, você vê que eu também exibo o contábil lançamento detalhe principal. Tá? Ele é utilizado tanto por um como pelo outro. E isso é possível porque nas View Models, tanto na View Model da Concilia Cliente, como na View Model da conta caixa, o nome da lista é o mesmo. Lista contábil lançamento detalhe. Tá? Lista contábil lançamento detalhe. Então é possível nós usarmos a mesma janela e incluirmos ali na nossa conciliação. A lista de baixo da mesma forma. Tá? Essa lista de baixo aqui, eu estou utilizando a View lançamento conciliado principal. Aí eu utilizo essa lançamento conciliado principal tanto na conciliação do cliente como na conciliação da conta caixa. E você vai ver que nós usamos ela também na conciliação do fornecedor. Mesmo esquema, né? No fornecedor nós vamos usar também a conciliação, o contábil lançamento detalhe principal, e vamos usar também o concilia, onde é que está esse outro aí? Lançamento conciliado principal. Aqui, ó, lançamento conciliado principal. Legal? Vamos ver os métodos então desse cliente aí. Aí é o mesmo esquema que nós fizemos lá na conciliação contábil, né? Quando eu clico em listar lançamentos, eu atualizo a View Concilia Cliente, onde ele vai me trazer os dados da View, e atualizo a lista de contábil lançamento detalhe. Clique aí no botão conciliar. Para cada lançamento da View Concilia Cliente, ele vai verificar o lançamento contábil, e se o valor for igual, ele instancia aí um novo lançamento conciliado e adiciona esse lançamento conciliado na lista de lançamentos, tá? Você vai verificar se esse lançamento que a gente está fazendo aqui de mês e ano, ó, com essa formatação aqui, se isso está certo. Legal? Exercício aí, você já viu que tem o exercício do filtro, né? E tem também o mesmo exercício da vinculação da conta caixa. Mas vamos executar a aplicação. Enquanto nós estivermos observando aqui o funcionamento, nós falamos do exercício. Olha, consultar. Você só deve permitir consultar essa conciliação do cliente se o cliente estiver vinculado a uma conta contábil, tá? No cadastro do cliente, você vai observar que ele tem, olha, o ID da conta contábil, mas não é obrigatório você informar o ID da conta contábil no cliente, tá? No entanto, aqui na conciliação, se ele não estiver vinculado a uma conta contábil, né, você não deve permitir essa consulta aqui. Primeira validação é essa daí. A segunda é listar esses lançamentos de acordo com o período, né? Nós estamos listando tudo que está aparecendo lá, tá? Mesmo exercício que nós deixamos para conciliação bancária. E em conciliação aqui, olha, ele vai verificar, né? 50 ele achou um 50 ali, 50 ele achou também os 50 aqui. Então ele colocou esses dois lançamentos aqui. Tá? Veja como é que está aparecendo o ano aqui. Está aparecendo como YYY. Mais uma coisa aí para você corrigir. Por que está aparecendo assim? Fica mais esse exercício aí para você. Ok?